aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar as minhas últimas leituras. Tem 5 livrinhos muito especiais e teve um pouquinho de tudo. Teve continuação de trilogia, teve thriller, teve um romance de época com uma pitadinha meio hot, teve ficção científica também, literatura brasileira. Vem que eu vou falar um pouquinho de cada um deles pra vocês. Olha, eu comecei com A Autoridade, do Jeff Vandermeer, editora Intrínseca, e esse é o segundo volume da trilogia Comando Sul, que muitos de vocês devem conhecer. Aliás, eu resenhei o primeiro livro da trilogia, Aniquilação, e eu falei que era um livro assim que me deixou atordoada, assim, eu fiquei com medo real do livro. A trilogia Comando Sul, na verdade, fala sobre a Área X, que é tipo uma reserva ambiental que ninguém sabe muito bem onde fica localizada e que ela é super protegida, sabe? Então tem a fronteira, tem uma super proteção, ninguém pode entrar pra lá e nada de lá pode sair. Essa empresa que toma conta dessa área, que é a Comando Sul, eles começam a organizar expedições reunindo grupinhos de pessoas para poder explorar o lugar. Só que essas expedições sempre acabam de um jeito muito estranho também. Enfim, alguma coisa tá muito errada nesse lugar. E aí, gente, eu li o volume 2, que é a Autoridade, esse livro aqui. Gostei da capa também, esse coelhinho meio bizarro. Vou falar pra vocês que a pegada aqui é um pouco diferente do Aniquilação. A Autoridade é muito mais focado no Comando Sul, então ele continua essa história, mas dentro dessa empresa, sabe? Depois que terminou a 12ª expedição, que foi a expedição que a gente acompanhou lá em Aniquilação. E aí tem esse cara, que ele é conhecido como Controle, e ele foi contratado, ele tem que analisar relatórios das expedições, e ao mesmo tempo ele também tem alguns interrogatórios com a bióloga. O Controle vai descobrindo um pouco mais sobre a Comando Sul, um pouco mais sobre a Área X e principalmente sobre a fronteira, né? E além dessa visão de dentro da Comando Sul, o livro também traz um pouco da história do próprio Controle. Então nisso ele vai descortinando várias coisas sobre a vida dele, sobre a Área X, sobre a Comando Sul, e ao mesmo tempo ele vai percebendo que todos correm perigo. Gostei muito desse aqui, mas eu preciso falar pra vocês que a Aniquilação eu achei tipo umas 5 vezes melhor, sabe? Pelas sensações, né, que o livro me causou e tudo mais, mas esse livro eu também vejo como fundamental pra gente começar a mergulhar nessa organização, entender mais a história. Só que eu enxerguei esse livro mais como uma espécie de ponte pro terceiro livro, sabe? Eu nem li o terceiro livro ainda, posso estar totalmente errada, mas foi essa sensação que eu tive até este momento. E aí, continuando, eu li Andarilhos, do Rodrigo Tavares e Martins Libreiro, editora. Eu me envolvi de verdade com os personagens, com a história. Eu até vou deixar pra vocês aqui o link do vídeo com a resenha desse livro. Tá muito especial, recomendo que vocês vejam. Esse livro, ele traz alguns elementos de romance histórico, aquela pegada regionalista, sabe? Traz a saga de um andarilho, que é o Pedro Guarani. E enquanto a gente vai acompanhando nessa trajetória dele, a gente vai descobrindo o passado dele. É um passado muito doloroso, um passado do qual ele vem fugindo, assim, praticamente a vida toda dele. Teve um amor, né, muito forte na juventude, teve uma tragédia, aí ele foi obrigado a sair de casa e nunca mais ver os pais. E o que vai acontecer no livro? Claro, né, ele vai ser obrigado a confrontar esse passado de novo. Por quê? Porque ele vai cruzar o caminho de muita gente, e uma dessas pessoas que cruza o caminho dele é justamente o João Foia, que é um tropeiro, e que ele fez parte desse passado do Pedro Guarani, sabe? Tudo isso acontece no sul do Brasil, na região dos Pampas, nas primeiras décadas do século XX. É um livro muito bacana, a gente recomenda. Bom, aí teve thriller pro Clube do Livro, da editora Record. Olha só que livro, gente. O Casal que Mora ao Lado, da Shari La Penha, editora Record, né? Gente, gostei demais desse livro. Gostei muito. Esse livro traz a história de um casal que tem uma bebezinha de 6 meses, a Cora, muito fofinha ela. E aí acontece que, né, eles são convidados para um jantar na casa ao lado dos vizinhos e eles não têm com quem deixar a bebê, porque a babá, enfim, falou que não podia de última hora. E aí rola, né, alguns probleminhas e tal, e aí eles decidem deixar a neném sozinha em casa, irem pra casa ao lado pro jantar e ficarem se revezando, assim, de meia em meia hora. Um deles vai lá e olha a bebê, vê se tá tudo bem e volta pro jantar. Só que aí, num determinado momento da noite, quando a mãe retorna pra dar aquela olhada básica lá na bebezinha, a neném não está no berço. Ela sumiu. E não há rastros, não há vestígios, ninguém sabe o que aconteceu. Então esse thriller gira basicamente em torno disso, né? Desse desaparecimento que eles tomam por um sequestro. E claro que a polícia vai desconfiar dos pais, afinal de contas, quando acontece alguma coisa assim com criança desaparecida, alguma coisa, os pais sempre são
os principais suspeitos, né, assim, no primeiro momento. Bom, e aí a gente vai descobrindo coisas, né, a respeito desse casal, a respeito da família, principalmente da família da Annie, que é a mãe da Cora. Aquele livro que a gente passa a suspeitar cada hora de uma pessoa, sabe? Fica maquinando na cabeça como será que aconteceu isso. Mas uma coisa muito bacana aqui nesse livro é que a gente não precisa esperar até o final para saber de fato o que aconteceu. Só que aí a gente fica sabendo o que aconteceu, mas a gente não sabe, assim, de todas as circunstâncias que tem por trás daquilo. E aí sim a gente vai descobrindo aos poucos até o final. Foi um livro que eu gostei muito, gente. Aliás, a discussão sobre esse livro no clube também foi muito bacana. Eu recomendo, gente. Se vocês gostam de thriller, com certeza vai ser uma ótima leitura. Bom, depois, gente, eu li esse livro aqui, Codinome Lady V, da Lorraine Heff, editora Gutenberg, e é o primeiro volume da série Sedutores de Havisham. Pela capa, pelo título, acho que vocês já sacaram que se trata de um romance de época e é um gênero que eu nunca me aventurei nele, então foi uma novidade pra mim. Foi também pro Clube do Livro da editora Gutenberg, né, do grupo Autêntica. Na verdade, eu peguei esse livro meio que sem esperar muita coisa dele e eu achei uma leitura muito divertida, muito gostosinha. Como vocês sabem, é um romance de época, ele tem algumas pitadinhas assim um pouquinho mais sensuais. Traz a história da Minerva Dodger, né, que mora na Inglaterra lá no século XIX. E ela é de família muito rica, né? O pai dela é um dos homens mais ricos da Inglaterra, se não o mais rico. Apesar disso, ele não era da aristocracia, né? Então ele não tem um título, mas ele tem muito dinheiro. Ele é dos negócios, então ele foi ganhando muito dinheiro ao longo da vida. E a Minerva, ela é uma garota assim bem peculiar, né? Na verdade, ela nem é mais tão garota assim, porque lá naquela época as meninas casavam muito jovens, né? Conheciam os moços muito jovens e tal. Só que a Minerva foi ficando pra titia, né? Muitos pretendentes vinham atrás dela por conta do dote. A Minerva, ela é uma moça com muita personalidade, sabe? Ela fala mesmo o que ela pensa, ela é desbocada. Ela não é que nem as moças todas delicadinhas, sabe? Que fica controlando lá o que vai dizer, ou então que concorda com tudo, que ficam restritas apenas às coisas consideradas de mulher, sabe? A Minerva não, ela é super pra frente, ela se interessa por tudo que tá acontecendo no mundo, ela se interessa também por negócios, enfim. Só que, infelizmente, isso dificulta também dela achar um amor. Outra coisa também que dificulta bastante é que a Minerva, ela não é nenhuma beldade, né? Então, ela não atrai os homens pela aparência. Ela tá de saco cheio desses caras que ela chama de caçadores de fortuna. Ela não tá interessada em ser esposa de ninguém apenas por causa de um título, enfim, só pra ser casada. Ela quer mesmo encontrar um amor. E aí chega uma altura do campeonato que ela fala assim, já que eu não vou conseguir esse cara que me ame, que eu ame de volta, tá difícil. Então vamos descobrir como é o outro lado da coisa, que é o lado do prazer. E aí ela descobre, né, um clube que se chama Nightingale. É um clube, né, que foi fundado por mulheres para ser um lugar onde elas pudessem encontrar os amantes dela, né, mulheres assim da aristocracia e tal. Virou um lugar assim onde as pessoas, homens, mulheres, solteiros ou casados, enfim, iam lá para conhecer pessoas e para ter lá uns momentinhos de prazer e tudo mais. Porque as mulheres, quando elas frequentam esse lugar, elas não podem ficar expostas, né? Então tem toda uma indumentária, assim, quando elas chegam, elas trocam de roupa, elas usam máscaras. Então, ou seja, as pessoas não sabem da identidade umas das outras. Só as mulheres, claro, que sabem quem são os homens, porque eles estão lá, assim, né, mostrando a carinha, mostrando tudo. Agora as mulheres não, elas têm que se velar, até porque elas não podem ficar com a reputação manchada. Bom, a Minerva decide ir pra esse clubinho e lá ela encontra o Duque de Ashbury. Ele tem muito dinheiro, ele é da aristocracia, só que a vida dele foi marcada por um trauma quando ele era criança. Ele perdeu os pais muito cedo num acidente de trem. Ele frequenta o Nightingale, ele acaba conhecendo a Minerva. A Minerva, detalhe, né, que eu acho que vocês devem imaginar, ela era virgem, óbvio. Ele fica meio maravilhado com ela, não sabe quem ela é. Afinal de contas, ela mexe com ele e ele mexe com ela, sabe? Num ponto que vai além da atração. Fica nessa historinha mesmo, sabe? Tipo de, ele tá desconfiando que ela é a Minerva, mas ele não vai falar pra ela que ele sabe, e ao mesmo tempo ela não tem certeza se ele sabe ou não quem ela é. É um romance simples, mas é uma coisa muito gostosinha de ler.
Eu me diverti muito com essa personagem, com a Minerva. Acompanhar o romance desses dois eu achei muito gostoso. Uma leitura leve, quando a gente precisa, sabe, daquele livro pra sair de uma ressaca literária, por exemplo. E por último, gente, teve sci-fi. Civilizações, A Fonte, Dois Mundos, Uma Jornada, do Wallace Horta e Editora Novo Século, selo Talentos da Literatura Brasileira. Ele foca, na verdade, na história da Susan, que ela é uma astronauta, junto com 3 outros astronautas. Eles partem numa missão para descobrir um pouco mais, né, para ver qual é a de um objeto meio esquisito que tá perto da Terra, tá perto da Lua ali. Só que aí, capítulo a capítulo, o tempo vai avançando muito rápido. E aí a Susan, e quando a gente percebe, ela já tá em outra galáxia, sabe? Vivendo num planeta alienígena, e ela é uma exploradora do universo. Então é muito legal, porque a gente vai acompanhando as evoluções tecnológicas, é muito bacana. É um livro que surpreende, gente. Ele tem uma pegada que eu arriscaria dizer que é meio parecido com Fundação, nesse sentido, sabe? De que cada capítulo traz uma evolução gigantesca no tempo e a gente acompanha o efeito que tudo isso tem, né, que esse tempo, essa passagem de tempo e tudo mais, esses avanços dentro de uma civilização. Então, gente, se vocês gostam de sci-fi, acredito que vocês vão gostar muito desse livro. Então é isso, gente. Olha só quantos livros que eu li. Foram leituras muito especiais, leituras bem diferentes, como eu disse pra vocês, tinha um pouquinho de tudo. E eu adoro quando isso acontece. Falem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram um desses livros. E principalmente eu quero saber sobre essa bendita dessa trilogia Comando Sul. É isso, gente. Deem um like se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijão e até mais!